Boa tarde, me chamo Camila e eu sou voluntária do Engenheiros Sem Fronteiras, do Núcleo Uberaba. E hoje eu estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto de educação com as nossas aulinhas de matemática. O assunto da aula de hoje é estatística e dentro da estatística a gente vai ver amostragem e distribuição de frequência. Mas antes de começar com o conteúdo dessa aula, eu queria pedir para vocês compartilharem esse vídeo, ativarem o sininho e seguirem o nosso canal para sempre estarem por dentro das nossas próximas aulas. Como de costume, a gente sempre inicia nossas aulas trazendo as respostas dos exercícios propostos do vídeo anterior. E o vídeo anterior foi sobre prismas e cilindros, focados em área e volume. Esse vídeo já se encontra na playlist do nosso canal, então se você não assistiu, corre lá para assistir, hein? E o exercício 1 traz o seguinte enunciado. Se a área de um hexágono regular de lado A é dado por... A gente tem a formulazinha aqui. A gente vai precisar calcular a área total e o volume de um prédio com o formato de um prisma de base hexagonal de lado 8 metros e altura de 25 metros. Então, aqui a gente tem esse prisma de base hexagonal. A gente vai pegar esses dois dados, 8 metros e altura 25 metros, e jogar na nossa formulazinha. Todas as fórmulas, a gente viu a fórmula aqui nesse enunciado, todas as fórmulas estão nos nossos vídeos e nas nossas aulas. E aqui chegamos à resposta com a área e com o volume. Então, se você chegou a esses números, a sua resposta está correta. Já no exercício 2, a gente tem uma empresa de bebidas que deseja fabricar um refrigerante de 350 ml e, para isso, ela precisa saber a altura das latas cilíndricas e a área lateral. E a gente sabe que o raio da lata é de 3 centímetros. Então, a gente vai pegar esse dado de 3 centímetros, jogar na formulazinha π raio ao quadrado, a gente vai achar um valor, a gente vai calcular e a gente vai chegar à resposta desejada desse exercício, que é a altura 12,38 centímetros e a área lateral de 0,02 metros quadrados. Bom, então vamos começar com o conteúdo de hoje, que é estatística, amostragem e distribuição de frequência. A gente sabe que a estatística é um campo da matemática que está presente em vários aspectos no nosso dia a dia, seja na previsão do tempo, no mercado financeiro, entre outros. E ela vai relacionar fatos e números em um conjunto de métodos que vai possibilitar que a gente possa coletar e analisar esses dados. A amostragem ela é um processo de técnicas com o intuito de saber como a população se comporta diante de certos eventos. E aí a gente vai precisar, talvez, analisar a população como um todo ou pequenos grupos da população que serão escolhidos, que aí a gente vai representar as características analisadas que a gente está procurando nesse conjunto de dados. Então aqui a gente trouxe um exemplo. O exemplo 1. Um estudo sobre os males causados no fígado pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Não selecionaremos pessoas que não possuem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Então, a gente pegou dessa população total e a gente retirou a nossa amostra dos dados que a gente quer analisar. E aí, a gente tem a distribuição de frequência. Na organização dos dados, é necessário examinar quantas vezes ocorre cada valor da variável. E a quantidade de valores de uma mesma variável é chamada frequência. E aí, na distribuição de frequência, a gente calcula a frequência absoluta e a frequência relativa. A frequência absoluta é o número de vezes que determinado valor ocorre. Então, a gente selecionou os dados e dentro daqueles dados a gente tem um valor de 12. Aquele número 12 pode aparecer 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. É o número de vezes que aquele determinado valor vai ocorrer dentro da nossa amostra. E aí, a gente tem a frequência relativa, que é a porcentagem entre cada dado da nossa amostra vai aparecer. Então, aqui a gente tem um exemplo. A gente construiu uma tabela de distribuição, como vocês podem ver a tabela aqui, de frequência absoluta das idades em anos dos alunos de uma determinada classe. Então, aqui a gente tem a idade de 8 anos com 2 pessoas. 9, 12. 10 aparece 12 vezes. A idade de 11 anos, 14 pessoas. E aqui a gente tem um total, nesta sala, de 41 pessoas. Ok, essa é a nossa frequência absoluta jogada em uma tabela. E já na tabela, a gente tem, então, como eu expliquei, 2 alunos com a idade de 8, 12 com 9, 12 com 10, somando 41 alunos. Agora, com a frequência relativa, que é a porcentagem de que cada dado dessa tabela apareceu. Então, a gente sabe que 41 é o total, e esse total vai corresponder a 100%, que é toda a nossa amostra. E aí a gente vai achar a frequência relativa. Então aqui a gente tem que tinham 2 pessoas, 12, 14, e aí
a gente pega e divide pelo total e depois multiplica por 100 para achar a nossa porcentagem. Então, aqui a gente viu que 2 pessoas correspondem a 4,8% da nossa amostra total, 12 pessoas, 29,2% e 14 pessoas, 34,1% da nossa amostra. Bom, e aqui eu vou deixar vocês com esses exercícios e na próxima aula eu trago as respostas para vocês e vamos ver se vocês conseguiram acertar, hein? E se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, você pode entrar em contato com a gente através desse e-mail e vamos ficar super felizes em poder responder vocês. Mais uma vez, meu muito obrigada!